Bom dia, boa tarde, boa noite, guerreiro, guerreira, tropa de elite, professor Roberto Cláudio, professor de História. Pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês exercícios, já que a prova de vocês, a prova da PM está se aproximando. Então eu separei 40 questões de História do Ceará, tá? E vou aplicar esses exercícios toda essa semana. Então hoje são domingo, ainda, né, dia 1º de janeiro de 2023. São quase 11 horas da noite aqui. Finalmente eu consegui separar umas questões para vocês e vou apresentar para vocês. E gostaria, né, como professor, de compartilhar com vocês. O nosso assunto hoje, como eu falei, é resolução de exercícios de história do Ceará em 3 aulas, tá? 3, 4 aulas, o que der, o que for possível. Então, pessoal, esse assunto está de acordo com o edital. Eu separei aqui, acho que umas 15 questões hoje, tá? Para a gente comentar, explicar bem direitinho, bem didaticamente, para que vocês não tirem, fiquem com nenhuma dúvida. Que na verdade vocês tirem todas as dúvidas de vocês, tá? São questões da UES, são questões da UVA, são questões da URCA, são questões que a gente foi garimpando, trazendo para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu agradeço a você que está me seguindo, a você que está dando força pro meu canal, está crescendo. Quero avisar você que está fazendo o concurso da PM que nós também temos um material aqui em vídeo de todo o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Então tá show de bola, tá recheado para você trabalhar, né? Ou na Polícia Militar ou na Guarda Municipal de Fortaleza, Polícia Municipal, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua sorte. Então a sorte está lançada, então vamos para frente. Vamos começar agora a fazer a leitura e interpretação dessa primeira questão, beleza? Vamos lá, galera. Leia atentamente o seguinte excerto, né? Sobre Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi a maior cidade atacada por Virgulino Ferreira. Sua ação mais ousada e sua maior derrota. Em 15 de junho de 1927, chegaram a Limoeiro do Norte, no Vale de Jaguaribe, Ceará. 2 dias depois, deixaram Mossoró. Lampião enviou mensageiro para avisar de sua chegada. A polícia então deixou a cidade. O bando entrou em Limoeiro, dando vivas ao governador José Moreira da Rocha. Os chefes políticos montaram um boi para recepcionar os bandidos. O bando comeu, fez orações. A contribuição em dinheiro foi acertada com os líderes locais. Após o pagamento, o bando de Lampião se retirou. O povo online, né, a fonte, foi o refúgio. O povo online. O Ceará foi o refúgio seguro de Lampião, né, 27 de 7 de 2018, né, o ano dessa questão aí, galera, né, desse texto aí, tá bom? A atitude, de certa forma, benevolente de Lampião em relação ao estado do Ceará, tornando o local que menos sofreu violência de seu bando, deve-se. Aí vamos entender, né, pessoal? Esse assunto aí, pessoal, é o chamado banditismo social, cangaço, né? Está muitas vezes relacionado com os conflitos pela posse da terra. Muitas vezes são pessoas que foram expulsas de suas propriedades, pessoas que tiveram entes assassinados, né, nesse conflito relacionado com a posse da terra. Então, desde o descobrimento do Brasil, todos os seus personagens históricos, né, colonizador, descobridor, o índio, o nativo, depois o negro, o africano, todos eles, né, sofreram esse processo de conflito, esse processo bem rivalidado, né, em relação à terra. A rivalidade, o conflito, o desentendimento, né, gente, sempre foi uma coisa que pautou, ainda hoje pauta nas nossas relações sociais, né? Então vamos para as opções, né? Por que do Lampião, né, ele ser tão benevolente com as terras do Ceará? A letra A diz a seguinte opção: ao respeito e a sua devoção ao Padre Cícero, Padre Inciso, né? Bem como um apoio de políticos locais relevantes como Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu, né, pessoal, era o padrinho político, né, do Padre Cícero. O Padre Cícero, quando entrou na vida política, né, depois que ele perdeu o sacerdócio, o direito de exercer
a questão religiosa, ele entrou para a área política. Né? Ele foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, ele foi vice-governador do Ceará, então é chamado de um político de batinas. Né? Agora vamos lá, será que o padre Cícero, ou o Lampião na verdade, ele era tão temente assim ao padre Cícero? Com certeza, pessoal, com certeza essa opção aí é a opção verdadeira, letra A. Agora vamos analisar as outras, as seguintes. A letra B, ao fato de ele ser natural de Juazeiro do Norte, o Lampião, negativo. O Lampião, pessoal, ele era originário de Pernambuco e Serra Talhada. Outra coisa, outro detalhe, né, pessoal? O Lampião, ele peregrinava pelas terras do Cariri, justamente por conta dessa aproximação, dessa simpatia, dessa adoração que ele tinha com a figura do Padre Cícero. Então a letra B está errada, porque o Lampião ele não era cearense, ele era pernambucano. Vamos para a letra C. A letra B é falsa. C. Ao fato de o Ceará, à época, ser área de atuação de bandidos de bando de Marcilon e de João Calangro, que o impediu de atacar no estado. Pessoal, o João Calangro, no caso aí, ele é um personagem que está relacionado com o cangaço, mas não no período do Lampião. No período anterior, inclusive no século passado, né, no século XIX, no final do século XIX. Enquanto que o Lampião é um personagem que atuou criminosamente no século XX, até ele tombar, né, em 1938, lá em Sergipe. Tá? Então a letra C, ela também é falsa, beleza? E a letra D? Ao temor que sentia da ação de centenas de seguidores do Beato José Lourenço, que protegiam as áreas do Cariri cearense. Negativo também, certo? Os detalhes, né, da convivência com... Na verdade, o Lampião ele era temente ao figura religiosa do Padre Cícero. Então não tem nada a ver com a questão do Beato José Lourenço. Portanto, a opção verdadeira aí é a letra A, beleza? Gente, agora tem um detalhe. O João Calangro, ele é muito citado em textos que envolvem a figura do Lampião e do Padre Cícero. Por isso que eu trouxe para vocês essa informação aqui adicional para vocês lerem e conhecerem um pouquinho do João Calangro, ou João Calangro. Existem dois personagens com esse nome. Tem o Negro João Calangro e tem o João Calangro. O João Calangro, né, pessoal, ele era cearense e tudo, mas depois ele sumiu do Ceará, foi para a banda do Piauí, como aqui diz o texto, a pesquisa da professora. Já o Negro João Calangro, ele foi assassinado aqui também no Ceará por conta justamente da bebedeira, da ousadia, do atrevimento, pelo próprio bando dele, certo? Então, o João Calangro, que é citado aqui no texto, é esse personagem. O Negro João Calangro é outra figura que morreu por volta de 1910, assassinado pelo próprio companheiro do bando dele. Vamos para... Então, ó, primeira questão aqui no caso é a letra A, beleza? Segunda, a imprensa local veiculou no último mês de novembro que o pesquisador cearense Licínio Nunes de Miranda, em sua pesquisa de doutoramento, encontrou no cemitério São João Batista, em Fortaleza, o túmulo esquecido do herói nacional Francisco José do Nascimento. Desta forma, trazendo à tona o importante papel deste personagem. Francisco José do Nascimento, pessoal, nada mais, nada menos é do que o Dragão do Mar. Ele também tinha a alcunha, o apelido, né, de Chico da Matilde, certo? Cearense, de Aracati, tá? Ele era dono de embarcações, ele não era jangadeiro, ele era dono de embarcações, ele era liberto, certo? Então ele fazia o trajeto ali, né, das pessoas, de mercadorias, desembarque de escravizados, ou o embarque, né, do porto até o local onde as embarcações estavam ali. E no caso, quem conhece Fortaleza, nós temos duas pontes. Nós temos a chamada Ponte dos Ingleses e a velha chamada Ponte Metálica, que era aquela ponte ali, né, que é chamada também de viaduto... nós citamos, falando o nome dele aqui agora há pouco, pessoal. Moreira da Rocha, tá?
Viaduto Moreira da Rocha, que era aquele local chamado também de Ponte Metálica, certo? Então, galera, vamos falar sobre o personagem aqui, o José do Nascimento, né, o Dragão do Mar. Desta forma, trazendo à tona o importante papel deste personagem. Por que ele virou importante, né? Ganhou notoriedade local e nacional. Letra A. No processo que levou à abolição da escravidão no Ceará, ocorrida em 25 de março de 1684, 4 anos antes da Lei Áurea, que lhe rendeu a alcunha de Dragão do Mar. Certíssima essa resposta. Essa opção. Olha o que eu falei, olha o que eu disse, hein, galera? Dragão do Mar, certo? Francisco José do Nascimento ou Chico da Matilde. Beleza? Então a letra A é a opção verdadeira dessa questão, já eliminou as outras. Mas vamos entender as outras. Na Guerra do Paraguai, na qual teve notável participação e encontrou a morte após a Batalha de Tuiuti, em 1866, tornando-se o patrono da infantaria brasileira. Pessoal, para quem não sabe, o patrono da infantaria brasileira é um cearense, é o Brigadeiro Sampaio, certo? Antônio Sampaio. Ele morreu na Guerra do Paraguai, de fato, mas o Dragão do Mar, ele não tem nada a ver com a questão do simbolismo, né, dele com a infantaria, com o exército, tá? E muito menos ter participado da Guerra do Paraguai, beleza? Letra B, opção falsa. Letra C, bom, se no mais próximo ele não tem nada a ver, imagina no mais distante. Na Revolução Pernambucana de 1817 e na Confederação do Equador de 1824, sendo um dos líderes desse movimento em terra cearense, tornando-se um mártir da Confederação do Equador. Falso, galera. Letra C também é falso, beleza? Não tem nada a ver. D, na luta contra a varíola, que dizimou boa parte da população cearense nos anos finais do século XIX e no início do século XX, tem sido também escritor e participante da padaria espiritual. Essa letra D aqui, falso. Letra A, opção verdadeira. A letra D, pessoal, o personagem que está sendo falado aqui indiretamente é o Rodolfo Teófilo, beleza? Que lutou contra a varíola, que era escritor, né? Era uma pessoa muito conhecedora, certo? De várias artífices, né? Várias artes e um empreendedor, beleza? Então, essa questão aqui está relacionada com o Dragão do Mar, ou Francisco José do Nascimento, ou também o Chico da Matilde, tá bom? Lembrando, pessoal, que o Dragão do Mar ele participou das greves do Jangadês em 1881, beleza? 1881, em janeiro de 1881 e em agosto de 1881 também, certo? Vamos para a próxima. Observe o que se diz nos itens a seguir sobre o início da colonização no Ceará. A colonização no Ceará começou quando? 1603. Não esqueça disso. Quem? Pero Coelho de Souza, beleza? Vamos lá, sobre a colonização do Ceará. 1. A proibição de criação de gado em uma faixa de 10 léguas da costa como forma de preservar essa área para a produção de açúcar influiu no fluxo de pecuaristas que vieram ocupar o interior do Ceará. Pessoal, não somente aqui no Ceará, mas no litoral nordestino, em 1701, chegou uma carta régia dizendo que era proibida a criação, né, de gado no litoral, independentemente de qual capitania fosse. Por quê? Porque a prioridade era desenvolver a agricultura, no caso a cana-de-açúcar, beleza? Então o gado foi levado para o sertão. Item 1 aí é verdadeiro. Então você já vê ali que a letra A tem 1, a letra C também tem 1. Então a letra B e D são falsas, estão eliminadas. D, 2. Devido à pouca presença de indígenas na costa cearense e a amistosidade deste com os portugueses, o litoral foi a região do Ceará onde primeiro a colonização portuguesa se consolidou. Pessoal, a presença dos indígenas na costa cearense era grande, não era pouca. E a amistosidade desde com os portugueses. Na verdade, o Pero Coelho de Souza ele foi um caçador de indígenas, foi um escravizador, né, um explorador, e, portanto, o Pero Coelho sofreu ataque dos indígenas.
Os padres jesuítas que vieram para cá, também para o Ceará, sofreram ataque também dos indígenas. Então o item 2 é falso. Então, onde letra A então já está eliminada também, porque tem o número 2. A letra B só tem o número 2, também está falso. Então nós temos como opção por enquanto aí, né, pessoal? O 1, a letra C e a letra D. Vamos para frente. A dificuldade em ocupar a região é demonstrada ao longo do século XVII pelos fracassos da bandeira de Pero Coelho, da expedição dos padres e do Forte de São Sebastião, construído sob o mando de Martins Soares Moreno. Está correto somente o que se afirma em 1 é verdadeiro, 3 também é verdadeiro. Então nós temos como opção verdadeira a letra C, galera. C. De casa, de campeão, né? De começar o ano com motivação. Sim, galera, só avisar para vocês aqui. Como eu falei, esse aqui é o exercício 1. Nós vamos ter o 2, 3, acho que o 4. Eu estou ainda com umas 40 questões para mandar para vocês, para elaborar e apresentar para vocês. Vamos fazer, corre, negado, vamos agora. Então, essa questão aqui é a letra C, beleza? Leia atentamente o seguinte excerto, né? Já na aldeia, os paulistas pedem que os índios reúnam mulheres e filhos e prometem-lhes ricos despojos. Confiando nas promessas do chefe paulista, os índios iniciam de imediato suas danças, né, em sinal de regozijo. Navarro, percebendo que eles estavam descuidados e sem armas, traiçoeiramente os extermina quase totalmente. A matança dos paiacus, que estavam na aldeia de Madre de Deus, teve lugar no dia 4 de agosto de 1699. Galera, preste atenção no ano. 4 de agosto de 1699. Por quê? Porque as datas, às vezes, são vestígios do que você deve pensar corretamente e também deve pensar no que você vai eliminar, beleza? José Cordeiro, os índios no Ceará, massacre e resistência, beleza? O fragmento descreve o episódio conhecido como Massacre do Jaguaribe, que teve como característica, tá falando aqui da questão dos indígenas, né? Letra A resistência dos colonos espanhóis. Matou a questão. Letra A, falsa. Colonos espanhóis não tem nada a ver na capitania do Ceará, muito menos no Brasil. Letra A, falsa. B, a aliança realizada entre nativos e escravos aquilombados contra o domínio dos colonos portugueses na região Jaguaribara, tá? Letra B também é falsa, certo, galera? Por conta dos nativos, da aliança dos nativos e dos escravos aquilombados, tá? Então, a letra B é falsa, até por conta do ano, né? O registro da presença de escravizados, sem ser os indígenas, mas os africanos no Ceará, o registro mais recente é de 1700 e pouco. Então, pelo ano aí, então, você já descarta. E principalmente sobre a questão do aquilombamento, né? Que são os acampamentos em que eles se refugiavam para se preservar, né? Contra a recaptura, né? Contra os bandeirantes. Letra C, então a letra A é falsa, a letra B também é falsa. C, o processo de pacificação do Ceará a partir da dizimação dos grupos indígenas que opunham alguma resistência aos colonos. Letra C, verdadeira, galera. Letra C é verdade, beleza? D, a guerra que se estabeleceu no Ceará entre colonos portugueses aliados dos Tremembés contra os holandeses aliados do Paiacu. Lembra quando eu falei para vocês pensarem na data, no ano ali? 4 de agosto de 1699? Galera, os holandeses foram expulsos do Brasil e do Ceará no ano de 1654. Então, ó, já se faziam aí quase 50 anos que eles tinham sido ido embora. Então, a letra D é falsa. Olha as datas, não com obrigatoriedade, mas para você ter uma noçãozinha do que a linha do tempo, né, galera, esse contexto aí fala para vocês. É uma dica, beleza? Vamos aqui para essa questão agora. Sim, essa questão, como eu falei, aqui é a letra C, C de casa. Na década de 1930, o Ceará foi marcado política e socialmente por siglas como a LCT, a COC
e a LEC. LCT, Legião Cearense do Trabalho, tá? A COC, galera, é uma entidade católica, e a LEC é a Legião Liga Eleitoral Católica, certo? Então, vejamos aqui o seguinte, o que essas siglas, né? E qual é a relevância delas na história do nosso país. Só para tirar uma dúvida aqui, galera, eu acabei, pronto, a LEC, aliás, a COC significa Círculo Operário Católico, certo? LCT, Legião Cearense do Trabalho, Círculo Operário Católico, e a LEC é Liga Eleitoral Católica, certo? Vamos lá. A letra A, o que significa essas siglas aí, né? As características dela. A LEC, Liga Eleitoral Católica, congregava apenas eleitores ligados aos movimentos libertários do socialismo e do comunismo, tá? A LEC congregava apenas eleitores ligados aos movimentos libertários do socialismo e do comunismo. A LEC, pessoal, é uma liga eleitoral cristã, é uma liga também que congregava pessoas conservadoras, né? Pessoas ligadas à igreja, pessoas que se opunham à questão da doutrinação socialista, né? No Brasil, nesse contexto, né? Da era Vargas, que viam o comunismo como uma ameaça, né? A questão dos trabalhadores e tudo, e principalmente a igreja, ela atacava muitas pessoas que se diziam socialistas, comunistas, por conta, né, dessa atitude de independência, de separação política da igreja, né? Então a igreja não queria perder os seus fiéis e, portanto, não queria que essa doutrinação aumentasse, se consolidasse. Então, a Liga Eleitoral Cristã, né, congregava apenas eleitores ligados aos movimentos libertários do socialismo e do comunismo. Letra A é falsa, né, porque é o contrário, né, eles não aceitavam pessoas que fossem desses movimentos, certo? Letra B. A LCT, ou Legião Cearense do Trabalho, possuía caráter socialista, antifascista e anticlerical, e lutava contra a influência católica na política cearense. Tudo pelo contrário, tá? A LCT, assim como a nível nacional existia a Ação Integralista Brasileira, né, AIB, do Plínio Salgado, a Legião Cearense do Trabalho era uma entidade cearense local semelhante ideologicamente à AIB, né, a Ação Integralista Brasileira do Plínio Salgado. No caso aqui nós tivemos o Severino Sombra, né, que ele, no caso aí, tudo que era ao contrário do que está se afirmando aqui, eles eram, né, não eram socialistas, eles eram fascistas, não eram antifascistas, eram clericais, né, ou seja, a princípio atuavam com aquela cooperação com a igreja, até porque as duas lutavam por contra o socialismo, o comunismo, né, eram entidades conservadoras, tá? Então a letra B também ela é falsa. C, os COC, né, o Círculo Operário Católico, atuavam de forma assistencialista e confessional para promover a colaboração entre patrões e empregados. É uma tentativa, né? Mas a letra C, pessoal, é a opção verdadeira. Esse Círculo Operário Católico, né, pessoal, era uma entidade que já tinha uma certa doutrinação, né, socialista, apesar de ser católico, mas os membros deles, né, eles lutavam justamente contra essa adesão dos trabalhadores à questão socialista. Então, por isso que eles queriam fazer a intermediação, né, da instituição com os empregados, com os patrões, né, para que não houvesse uma questão assim doutrinária, certo? Então, o Círculo Operário Católico, você vê, né? Círculo Operário, trabalhadores,
atuava de forma assistencialista e confessional para promover a colaboração entre patrões e os empregados. Letra C, letra verdadeira. A letra D. Eram caracterizadas por sua origem católica, desvinculada de doutrinas como o fascismo, por serem próximas do socialismo. Letra D, falsa, né? Porque a Liga Eleitoral Cristã, a Legião Celeste do Trabalho, elas eram vinculadas ao fascismo, né? E não eram próximas do socialismo. Portanto, letra C. A abolição da escravatura na província do Ceará, ocorrida oficialmente em 25 de março de 1684, 4 anos antes da abolição do Império, teve como uma das suas razões. Vamos entender aqui o porquê, né, galera? Que no Brasil, no Ceará, ocorreu, mas principalmente no Ceará, essa abolição da escravatura aqui, tá? Letra A ação isolada de indivíduos ligados à ortodoxia da Igreja Católica e às igrejas pentecostais, instaladas desde o século XVII na província. Letra A falsíssima, viu, pessoal? Por quê, galera? Primeiramente, no século XIX, no Brasil, as entidades que atuavam com a questão religiosa não eram nenhum tipo de setor ortodoxo, né? Eram sim setores. No final do século XIX, nós vamos ter a chamada tentativa, né, pessoal, de reforma da igreja, né, contra essas lideranças pessoais, né, contra a questão dos beatos, né? Então, não são pessoas ligadas à ortodoxia da Igreja Católica, né? São pessoas que tinham um certo conhecimento católico, cristão, mas que não eram pessoas ligadas oficialmente à igreja. Era o chamado catolicismo popular, né? Então, a igreja estava passando por uma reforma, a romanização, né, no caso, ou seja, a centralização agora, novamente, do Vaticano, ali na Igreja Católica. Letra A, falsa. B, a ação das sociedades libertadoras que atuaram em vários municípios da província nos anos anteriores à abolição. Certíssima, letra B. Beleza? Não podemos esquecer, pessoal, da Sociedade Cearense Libertadora, tá? Porque ela que deu uma das associações, né? E, apesar das demais, mas essa que atuou, né, muito ativamente a favor da libertação dos escravos. Então, a letra B é a opção verdadeira. Letra C. A grande industrialização na província do Ceará, que exigia outro tipo de mão de obra, assalariada e não mais a escrava. Industrialização na província do Ceará, galera, né, é uma coisa remota, ou seja, recente, né, ou seja, em relação ao período da escravidão, não existe essa industrialização, tá? Assim como houve uma colonização tardia, nós tivemos também a industrialização tardia aqui na nossa capitania e na nossa província, beleza? A letra C é falsa também. A letra D, o aparecimento da cotonicultura no Ceará, que suprimiu a escravidão devido à mecanização e o trabalho assalariado. Falsa, 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 falsa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mais uma vez a palavra mecanização, industrialização, quando todos nós sabemos que o trabalho aqui era manual, certo? Não era mecanizado, nem era industrializado. Então, a opção verdadeira é a letra B. Vamos para cá, galera. Em meados da década de 1980, com o enfraquecimento e com o fim dos governos militares instaurados no Brasil após o golpe de 64, o ambiente político passou por transformações em todo o país e apresentou novos nomes e agremiações partidárias, oriundos da reforma que restituiu o pluripartidarismo. Lembrando que durante a ditadura só existiam dois partidos, né? Que era a Arena e o PMDB, né? Então, no estado do Ceará, são exemplos dessas transformações, pessoal, que começam a partir de 79. Em 79 tem a lei da anistia, a volta dos exilados, né? Abertura lenta, gradual, né? Do Geisel. Aí vai começar a abertura política de fato no Brasil, né? Com o movimento das campanhas direta já em 84, a eleição do Tancredo Neves pelo Congresso Nacional, né? Pelo Colégio Eleitoral, beleza? Então vamos lá. Aqui no Ceará, o que aconteceu a partir de 79 em diante? Letra A. A eleição de Maria Luísa Fontenelle do PT
em 85 como primeira mulher prefeita de uma capital e em 86 Tasso Gereissati do PMDB como governador. Letra A, galera, legal, opção verdadeira. Lembrando que o Tasso era representante do SIC, né? Centro Industrial Cearense, ou seja, era um empresário, era uma pessoa conhecida no mundo empresarial, industrial, né? E que já tinha, como ele era filho do ex-senador Carlos Gereissati, né, pessoal? Então já era uma pessoa conhecida tradicionalmente na política, né, o Tasso, apesar de naquele momento ele não ter, ele iniciou a partir de então a sua carreira política nesse período aí. Letra A, opção verdadeira. Vamos lá. Letra B, a eleição de Ciro Gomes do PMDB ao Senado Federal em 89. Falso. Ciro Gomes nunca foi senador da República, beleza? Ele foi eleito em 88 prefeito de Fortaleza, certo? E não senador. E também tem aqui, né, galera? Se tornou o mais jovem senador da história republicana e a manutenção de César Calles do PDS no governo. Galera, nós tivemos em 1982 a eleição do Gonzaga Mota, depois a eleição do Tasso Gereissati, foi falado aí em 86. Então, o César Calles do PDS não estava participando do governo. Nesse período aí do texto, se refere a 89, nosso governador era o Tasso Gereissati. Letra B, falsa. Letra C, a eleição de Cid Gomes do PDT para o seu primeiro mandato como prefeito. Falso. Tanto cronologicamente, né, quanto politicamente. O Cid Gomes nunca foi prefeito de Fortaleza. O Cid Gomes foi governador do Ceará 2 vezes. Beleza? Então, o Cid Gomes é governador do Ceará. E do seu irmão Ciro Gomes, a governador pelo PSB em 1990. O Ciro Gomes, pessoal, ele foi primeiro prefeito, né, em 88, assumiu em 89, 90, ele renunciou ao cargo de prefeito e se candidatou a governador, de fato, mas pelo PSDB, tá? Então, falso aí por conta que o Cid não foi prefeito, foi governador. E o Ciro, de fato, foi governador, mas pelo PSDB. Vamos lá. D. A vitória de Gonzaga Mota do PMDB. Letra D reforça por conta do partido, né? Que não era o MDB, era o PMDB. Em 82. Até aí estaria correto se fosse PMDB em 82. Em oposição aos tradicionais coronéis. Falso, porque ele foi indicado pelos coronéis. É o chamado Pacto de Brasília, tá? Em que eles dividiram os cargos políticos, né, aqui do Ceará, e só não assumiram o cargo de governador, que ficou com o Gonzaga Mota, o Adalto Bezerra virou vice-governador, no caso o Vigílio Távora virou senador e o César Calles, né, filho, ficou com a prefeitura, mas não assumiu, passou para o filho dele, beleza? Então, letra A, opção verdadeira. Para frente aqui, leia atentamente o seguinte excerto. Os holandeses então retornaram em 1630 e atacaram Pernambuco. Por ser a mais próspera capitania da colônia. A partir de Olinda e Recife, eles expandiram gradativamente seu domínio pelas terras do Nordeste. O trecho acima está relacionado a fato histórico que corresponde, né, pessoal? Os holandeses, né, chegaram aqui no Brasil em 1630 e, aliás, 24 e 25 que eles estiveram na Bahia, em 30 é que eles estiveram em Pernambuco, beleza? Então, qual é o contexto aí, né? Qual o fato histórico? Letra A, ao início da ocupação do litoral cearense,
na região da atual cidade de Fortaleza, liderada por Pero Coelho de Souza, que ergueu o Fortinho de São Tiago, na foz do rio Ceará. Vamos lá, para frente. B. A fundação do Forte Schoneburg, considerado marca inicial do desenvolvimento da atual cidade de Fortaleza, às margens do riacho Pajeú, sob a liderança de Matias Becker. C. A chegada no Ceará de Martins Soares Moreno, que recupera o Fortinho de São Tiago, rebatizando-o de Fortinho de São Sebastião, ao avanço das tropas de Daniel de Latouche, que vindas da coluna chamada França Equinocial do Maranhão, dominaram o litoral do Ceará e fundaram o Forte São Luís. Né? Então vamos aqui, pessoal, entender essa questão aqui. Os holandeses chegaram no Ceará, no Nordeste, em 1630. Então, o que aconteceu a partir daí com o estado do Ceará, com a capital do Ceará? Vamos lá. 1630, a chegada deles. A colonização do Ceará começou em 1603. Então, os holandeses não estavam aqui no Nordeste nesse momento. Então, a letra A está falsa. Ah, mas a ocupação do litoral cearense começou com o Pero Coelho, começou que ergueu o Fortinho de São Tiago na foz do Rio Ceará. Na região da atual cidade de Fortaleza, não. Lá na Barra do Ceará, né, pessoal? Mas a origem de Fortaleza não corresponde ali à Barra do Ceará, né? Corresponde ali ao centro. Letra B. A fundação do Forte Schoneburg, considerado o marco inicial do desenvolvimento da atual cidade de Fortaleza, às margens do riacho Pajeú, sob a liderança de Matias Becker. Letra B, galera, letra B, opção verdadeira, beleza? Vamos lá para a letra C. A chegada no Ceará de Martins Soares Moreno, que recupera o Fortinho de São Tiago, batizando-o de Fortinho de São Sebastião, né? Lembrando que o Martins Soares Moreno chegou no Ceará em 1611, né? Já é a terceira expedição. Ele recuperou o Forte de São Sebastião Tiago? Recuperou. Ele rebatizou ele de Forte de São Sebastião? Correto. Tá? Mas o trecho aí, o ano, né, galera, não está relacionado com a chegada do Martins Soares Moreno. O Martins Soares Moreno, ele chegou no Ceará por conta justamente por conta da presença dos holandeses e por conta da presença dos franceses, não apenas, tá? A letra D não tem nada a ver aí, certo? Com a questão da colônia da França Equinocial. Então nós temos aí, pessoal, a fundação do Forte Schoneburg, né? Schoneburg, considerado marca inicial do desenvolvimento da atual cidade de Fortaleza, às margens do riacho Pajeú, sob a liderança de Matias Becker. Essa questão aqui é a letra B. Beleza? Correto? Vamos para frente. Considerando a economia cearense no final do século XIX, o que diz respeito à produção industrial, atente para o seguinte excerto e assinale a opção que o completa corretamente. Durante o século XIX, com o avanço da indústria têxtil na Europa, aumentou consideravelmente a demanda pelo produto. A partir de meados do século XIX, a queda da produção de outros fornecedores e a guerra da secessão nos Estados Unidos, poderoso concorrente, contribuíram para expandir significativamente a indústria. Qual é o tipo de indústria, né, pessoal, de atividade que estava naquele momento relacionada com essa citação aí, né? No caso, a indústria têxtil na Europa, a guerra de cessação e tudo. Amplas opções. Algodoeira, que dinamizou o comércio da capital Fortaleza, tornando-a hegemônica na província. Letra A, opção sem dúvida nenhuma verdadeira. Letra B, de couro, baseado na produção de gado vacum, cuja exportação garantiu ao Aracati a hegemonia econômica da província. Pessoal, o couro e a própria pecuária são elementos econômicos do século XVI, tá? Século XVI, e
século XVII. Então, não tem nada a ver com a questão da consolidação, né, de Fortaleza e com esse contexto aí, né, guerra de secessão, a industrialização na Europa, essas coisas todas. Letra B, falsa. C, siderúrgica, sobretudo após a inauguração do Porto do Mucuripe, que deu vazão à grande exploração de minério de ferro proveniente do Cariri. Pessoal, o Porto do Mucuripe, né, ele foi aperfeiçoado pelos americanos durante expandido, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a questão da siderurgia no Ceará é uma atividade recente, né? E temos ali a siderurgia no Pecém, né? Então são coisas da época da geração Cambeba, né? Do Tasso Gereissati. Então não tem nada a ver, até porque não faz parte desse contexto. E açucareira, muito menos, né? Que foi fundamental para o desenvolvimento de Fortaleza e das demais cidades da região metropolitana. Letra A, D, falsa. Opção verdadeira, letra A. Beleza? Vamos para frente aqui. Candidato eleito pela LEC, Menezes Pimentel foi governador do Ceará e depois interventor federal no Ceará durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, tendo ficado à frente do governo do Estado de 35 a 45. Foram 10 anos, né, galera? De 35 a 37 ele esteve como governador, de 37 a 45 ele esteve como interventor, né? Então ao todo foram 10 anos. Atente ao que se afirma seguir sobre o governo de Menezes Pimentel. Nesse governo se deu o ataque de forças militares à comunidade do Caldeirão, do Beato Zé Lourenço, né, localizado no Cariri Cearense, liderado pelo Beato Zé Lourenço, que resultou em muitas mortes. Item 1, galera, verdadeiro, foi 1937. Então nós temos já aí lá embaixo, se fosse marcar, seria a letra A ou seria a letra B. Então a letra C e D você já descartaria. D, aliás, 2. Seu governo e sua interventoria ocorreram em um momento de grande pacificação social, o que possibilitou uma boa relação política com seus opositores e o respeito à liberdade de expressão. O item 2, pessoal, é falso, né? Porque politicamente o Ceará veio passando por convulsões desde o início da era Vargas, né? Década de 30 e tudo. Nós estamos aí falando do governo, interventoria, no momento em que ele foi eleito governador e depois ele foi eleito interventor federal, né? Então, o Vargas ele acabou com a questão da democracia, né? Fechou os partidos políticos, o Congresso Nacional e tudo, e principalmente, né, a questão da liberdade de expressão. Item 2 também é falso, então a letra C e D, mais uma vez, né, galera? As opções de descartar. Então nós temos ainda a letra A e B. Vamos para o 3. Eleito em nome da fé, das tradições familiares e da pátria, quando se tornou interventor, instituiu a delação e a perseguição política, as prisões arbitrárias de inimigos políticos e de intelectuais como Raquel de Queiroz e Jader Carvalho. 3. Verdadeiro. Interventor, ou seja, 37 a 45. E você sabe muito bem que 37 começou o Estado Novo, regime de exceção no Brasil e no restante dos estados, né? Então, não é à toa, e o Menezes Pimentel, no caso aqui, ele foi responsável, né, galera, por ir atrás, né, desses adversários políticos, né, e principalmente pessoas ligadas com a questão do socialismo, né. 4. Sob o comando de Menezes Pimentel, foi garantido o funcionamento de lojas maçônicas, centros espíritas e de religiões de afro-brasileira. Falso, porque esses locais de reunião foram todos eles dissolvidos, né? É uma espécie de uma ameaça, uma conspiração, né? Não por conta das religiões, mas por conta das reuniões, né? Dos encontros. Então o item 4 é falso. Então nós temos aqui 1 e 3 verdadeiro, letra B de bola, certo, galera? Letra B de bola. Pronto, galera, encerramos aqui por hoje, tá? E eu me comprometo com vocês a fazer mais questões, trazer mais questões. Agradeço a você se você gostou, se você prestou atenção nas explicações, ficou com alguma dúvida ainda, tem meu telefone aí, meu zap, passa o contato, conversa comigo, tá?
Estou aqui ansioso para responder a vocês as dúvidas e o nosso trabalho continua. Vou elaborar mais 30 questões. Beleza, galera? Então um abraço a vocês e bom descanso a todos.